Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Você já ouviu falar sobre a geração sanduíche? Será que você faz parte dela? E será que você sofre os desafios financeiros que essa geração sofre? É isso que a gente vai ver nesse vídeo logo depois da vinheta. Confesso que até fazer esse vídeo eu sabia o que é a geração sanduíche, mas eu não sabia que tinha este nome. Eu estava fazendo uma pesquisa casual, vendo alguns conteúdos de finanças fora do Brasil e me deparei com esse nome que chamou a atenção. Como é conteúdo estrangeiro, então eu já sei que isso não foi criado no Brasil, mas também pude ver que aqui no Brasil tem gente que se refere a geração sanduíche. Então, o que é essa tal geração sanduíche? São pessoas, não tem assim um perfil demográfico muito bem definido, mas a gente pode dizer que, de forma geral, são pessoas aí que estão mais ou menos na faixa de 40 a 60 anos e que estão simultaneamente cuidando financeiramente, não só financeiramente, mas com uma pressão financeira aí para cuidado de pais idosos e de filhos. Então, sanduíche porque a pessoa está sendo pressionada financeiramente pelos dois lados, como se ela fosse o recheio ali no meio, né? As pessoas dessa geração, por conta dessa pressão financeira, vêm sofrendo de muito estresse, um estresse financeiro, obviamente, por conta dos custos, mas também um estresse físico e um estresse emocional, porque a pessoa acaba se desdobrando para cuidar da geração anterior e da geração posterior, com tudo aquilo que vem aí de complicação por conta disso. Até porque a vida da pessoa que está aí na geração sanduíche, muito provavelmente não foi planejada, não foi pensada tendo essa situação. E essa situação é uma situação que hoje ela está bastante presente no mundo atual. Nós estamos vendo no mundo as pessoas vivendo cada vez mais. Então isso significa que os pais dessa geração sanduíche estão vivendo mais tempo, estão sendo mais longevos. Aquela coisa, viver custa, né? Viver precisa de dinheiro para viver. E por outro lado, os filhos, a geração mais nova, ela já não está se tornando autônoma financeiramente tão rapidamente. Então a gente vê filhos que estão ficando cada vez mais na casa dos pais, cada vez mais são dependentes financeiramente dos pais, às vezes até em idade avançada. Eu até já li alguns conteúdos por aí dizendo que a adolescência, na verdade, deveria ser estendida até os 30 anos, né? Fiquei um pouco surpreso com isso, mas tudo bem, né? Já que o mundo está indo por esse caminho, né? É uma pena para quem está na geração sanduíche, porque acaba, de fato, sofrendo uma pressão aumentada aí dos dois lados. Os desafios, né? Os grandes desafios aí de quem faz parte, então, dessa geração sanduíche, do ponto de vista do lado dos filhos, né? Quer dizer, a geração posterior, né, o pessoal que veio depois. Então nós temos desafios como custos de educação que não param de crescer, custos educacionais. Aqui no Brasil ainda a coisa está um pouquinho controlada, né? Em alguns países como os Estados Unidos isso é uma questão particularmente grave, onde a educação de qualidade pelo menos é muito cara, envolve um planejamento financeiro muito agressivo por parte das famílias, né? Essa questão dos filhos então se tornando financeiramente independentes muito tarde, em alguns casos simplesmente não conseguindo um grau total de autonomia financeira e vivendo cada vez mais com os pais. E aquela coisa curiosa, né? Porque quando os filhos moram com os pais, às vezes não todos, mas uma parte significativa desses filhos convenientemente esquece que morar na casa de alguém tem custos. É que nem você morar de aluguel, né? Ou se hospedar num hotel, tem custos ali, né? Quer dizer, a comida não aparece do nada, ela não se materializa, né? A limpeza também não é uma coisa assim que você faz, estala os dedos e a coisa fica limpa de uma hora para outra. Isso, né, acaba muitas vezes sendo relevado por aí. Do ponto de vista dos
pais, né, vamos dizer, a outra fatia aí de pão desse sanduíche, nós temos problemas aí como os aumentos cada vez maiores de gastos com saúde. Então, saúde é de longe o fator que mais pesa quando as pessoas vão ficando mais idosas, vão avançando mais. É a expectativa de vida crescente. Então, hoje, nas economias desenvolvidas do mundo, a expectativa de vida já é superior a 80 anos e não para de crescer, vai crescendo de forma exponencial. E também a questão associada a gastos com saúde, né, de cuidados especializados, cuidadores e outras coisas aí que, né, para dar aquele suporte para os pais idosos. E a pessoa da geração sanduíche, então ela está sujeita a uma série, né, de prejuízos profissionais, além de todo o estresse que foi falado, né, estresse emocional, físico, financeiro. Ela tem uma série de prejuízos, né, porque ela acaba perdendo ou não dispondo do seu foco profissional naquele momento, que às vezes é o momento assim, mais o auge da carreira, quando a pessoa tem mais oportunidades de ganhar dinheiro, de formar patrimônio, de avançar profissionalmente. Então a pessoa acaba perdendo muitas vezes oportunidades de desenvolvimento profissional em uma fase crítica da vida, acaba perdendo oportunidades de aumentar a renda, de ganhar mais dinheiro, porque não consegue, está com o foco dividido, e também acaba, muitas vezes, tendo um conservadorismo extremo em decisões profissionais e decisões de negócio. Porque aquela pessoa que está sufocada, que ela está tendo que cuidar dos pais, dos filhos ao mesmo tempo, muitas vezes ela não pode assumir certos riscos. Então vem aquela oportunidade profissional, que é aquela coisa que pode permitir dar aquele grande salto, mas é um negócio meio incerto, a pessoa nessa situação não pode fazer. Ou aquela coisa do tipo, olha, vou aqui interromper uma carreira corporativa, de repente tentar empreender alguma coisa, algo que é de alto risco, mas também pode dar um grande salto. Para essa pessoa as coisas ficam complicadas. Inclusive, um dos causadores de estresse de quem está na geração sanduíche é exatamente essa sensação de imobilidade, de prisão, que às vezes ela está num emprego, num trabalho que ela odeia, absolutamente odeia, abomina aquilo, mas está lá por uma questão de conveniência financeira, porque tem uma renda estável que permite manter aquilo, e a pessoa acaba basicamente se tornando uma escrava de uma situação profissional que em outras circunstâncias ela não toleraria aquilo, né? Então tem uma série de prejuízos aí, prejuízos profissionais, financeiros, pessoais. Uma outra questão da geração sanduíche é que por conta dessa pressão financeira, muitas vezes elas não conseguem, elas próprias, se prepararem para a aposentadoria. E aí o que acontece? Isso se perpetua, porque ao não conseguir se preparar para a aposentadoria, o membro atual da geração sanduíche, ele está se preparando, na verdade, para ser a fatia de pão em cima e que vai fazer pressão em cima dos filhos, vai acabar dependendo dos filhos porque não conseguiu se preparar adequadamente para ter uma vida autônoma em idade avançada. É uma situação realmente extremamente complicada, é uma situação que meio não tem solução, é difícil até de pensar na possibilidade de deixar pais, filhos desamparados numa situação. Eu sei que tem algumas pessoas por aí que têm uma certa facilidade para fazer isso, tem lá seus motivos, eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de julgamento, mas eu, pelo menos, eu tenho uma grande dificuldade de sequer pensar nessa situação e até mesmo de pensar em soluções para isso. É um problema real, é um problema que existe, tanto que isso está documentado, existem conteúdos aí sobre isso, inclusive fora do Brasil, e a questão é saber o que fazer. E, lamentavelmente, não tem muito o que fazer, porque quando a gente tem pais idosos dependendo da gente, é meio difícil imaginar que esses pais idosos, em algum momento, por um passe de mágica, vão se tornar autônomos financeiramente do nada. Não sei, a não ser que ganhe na loteria, alguma coisa assim, mas em circunstâncias normais, aquela situação tende a permanecer. Pelo contrário, ela tende a se deteriorar, até por conta dessa questão dos gastos com saúde, que vão aumentando e por aí vai. E no caso dos filhos também, né? Pelo menos no caso dos filhos, a gente presume assim, olha, talvez em algum momento esse pessoal toma um rumo aqui e alivia, né? Quem sabe alivia a tempo da pessoa que está lá na geração sanduíche conseguir correr atrás do prejuízo e formar um patrimônio. Mas isso é algo também que não está acontecendo mais com tanta frequência.
A autonomia financeira está vindo cada vez mais tarde para as pessoas. Eu sei que tem alguns jovens brilhantes aí, muito cedo na carreira, já estão totalmente autônomos, já estão ganhando um monte de grana aí, pelo contrário, né, já podem eles mesmos sustentar todas as fatias de pão aí que tiver para cima deles, mas não é a regra. A regra que a gente vê por aí são jovens que estão tendo cada vez mais dificuldade para conquistar essa autonomia financeira. O que fazer? Se a pessoa que está na geração sanduíche, ela tem aí uma boa renda, vamos dizer, uma pessoa que ganha bem, talvez ela não precise fazer nada, está numa situação confortável, tem recursos de sobra para bancar pais, tem recursos de sobra para bancar filhos, inclusive algumas bobagens dos filhos aí, né? Quer dizer, aquela coisa de anda meio sem rumo, tal, não tem problema, e ainda assim sobra para formar o seu próprio patrimônio, para preparar a sua própria aposentadoria. Mas a gente sabe que essa é a absoluta minoria. Pessoas de alta renda são a absoluta minoria. Pessoas normais que não têm essa renda superabundante precisam proteger a renda a todo custo. Lembrando que a renda é a força vital das finanças pessoais. Sem renda não tem nada, né? Quer dizer, então renda é o oxigênio, assim. Então precisa entrar renda e a pessoa que está nessa situação pela pressão financeira precisa defender a renda, ela precisa, lamentavelmente, trabalhar com essas opções profissionais mais conservadoras, não tem muita margem para aventuras. Eu sei, né, às vezes é frustrante, olha, eu não queria, eu não gosto desse trabalho, etc e tal, mas é assim, é uma circunstância da vida. Eu acho que nenhuma pessoa que hoje está numa situação de sanduíche escolheu essa situação deliberadamente, mas aconteceu, né, e agora tem que agir de forma mais ou menos responsável. As opções profissionais acabam ficando um pouco limitadas, é preciso aí um pouquinho de conservadorismo, e é interessante procurar desenvolver fontes de renda alternativas, mas sempre levando em conta que a fonte de renda principal não deve ser prejudicada, porque há uma grande dependência dela para manter a estabilidade desse conjunto todo. Uma outra coisa que é importante de fazer é um inventário de necessidades das pessoas envolvidas. Quem são as pessoas envolvidas? O recheio do sanduíche, a parte de cima e a parte de baixo. Quando se está ali, todo mundo pendurado no mesmo provedor de recursos ali, é importante que esse provedor seja, às vezes, um pouco duro e discipline as pessoas. Então é importante, nesse momento, fazer um inventário de necessidade, tanto dos pais quanto dos filhos, para saber, olha, o que realmente é necessário, o que realmente é imprescindível. Esse é o momento de ser muito duro naquela distinção entre desejo e necessidade, porque aqui vai se trabalhar a necessidade. Potencialmente complicado para uma pessoa manter duas gerações, né, manter materialmente duas gerações num nível de conforto alto. Às vezes vai ter que se fazer algum tipo de sacrifício. Então é importante saber para essas pessoas o que é necessidade e o que é desejo, e às vezes a gente tem que caminhar para um estilo de vida um pouco mais frugal. Outra coisa que pode ser feita é o planejamento financeiro extremo. Então, pessoas que estão nessa situação precisam de um planejamento financeiro extremamente agressivo e com regras e limites muito bem estabelecidos. Tá? E isso em linha com o que a gente falou anteriormente da questão de desejos e necessidades. Para a maioria das pessoas que está numa situação de sanduíche, né, de recheio do sanduíche, não dá para manter todo mundo vivendo num padrão muito alto. Então, sacrifícios podem ser necessários. Outro ponto, buscar ajuda da família, buscar ajuda de outros membros da família, especialmente no que diz respeito aos pais. Isso assumindo, naturalmente, que a pessoa tenha irmãos, que os pais tenham outros filhos. Às vezes é bastante comum a gente ver um filho ou poucos filhos de uma família arcando com todo o custo, com todo o peso financeiro dos pais, o que é uma situação que alguns podem classificar como injusta ou não correta. Eu não quero fazer absolutamente nenhum tipo de julgamento aqui, porque cada família é uma família, cada um que se vire aí com seus problemas, mas eu tendo a enxergar, né, de um ponto de vista, digamos, cético e racional, os pais, eles são os pais, né? Então, precisam ali ser amparados eventualmente. Quando você tem filhos com rendas diferentes,
a gente assume que essas rendas são diferentes por escolhas que foram feitas pelos filhos e que levaram a essa situação. Então eu sei que muitas famílias podem argumentar assim, olha, tal filho ganha mais, então ele paga mais. Outras podem dizer não, se o filho ganha mais é porque ele tem os méritos dele, etc e tal, os outros fizeram outras escolhas na vida, então não é correto que aquele que teve mais sucesso seja penalizado neste momento, os filhos precisam pagar em partes iguais, até porque se você tem 2 filhos, por exemplo, imagina que um ganha o dobro do que o outro, e eles vão pagar as despesas dos pais na mesma proporção, alguns podem dizer não, isso não faz sentido porque os pais eles não são 2/3 pai de um e 1/3 pai do outro. É pai do mesmo jeito, né? Então teria que haver um certo equilíbrio. Mas enfim, isso são arranjos familiares, cada família faz do seu jeito, dentro das suas possibilidades, mas é importante buscar ajuda dentro da família, tentar distribuir, dividir essas responsabilidades. Outro ponto que é interessante, ter algum tipo de seguro de vida, assumindo que a pessoa ali, o recheio do sanduíche, não tenha um patrimônio ali que consiga segurar as pontas de todo mundo caso ela vá dessa para melhor. Ou aconteça aí alguma coisa aí, invalidez, algo desse tipo. Então, um seguro de vida por morte ou invalidez é interessante. E nesse aspecto, eu não me refiro apenas ao seguro, né, ao produto seguro, mas algo que equivale a um seguro. Então pode ser uma boa reserva de emergência, pode ser aí um plano de previdência privada. O instrumento em si, cada um escolhe aquilo que for melhor para si dentro de um planejamento financeiro. Outro ponto, esse ponto é difícil de negociar, que é cuidar da própria aposentadoria. Então, dentro dessa questão de estabelecer regras, procedimentos, aquela frase muito comum nos livros de autoajuda financeira, pague-se primeiro, tem que organizar, dar um jeito aí de fazer isso acontecer. A pessoa não pode negligenciar a própria aposentadoria, ela tem que dar um jeito de conseguir direcionar recursos para suas próprias reservas, para o seu próprio patrimônio de aposentadoria, porque senão, de novo, essa situação se auto-perpetua. Porque a pessoa que hoje é recheio, se ela não se preparar para a aposentadoria, inevitavelmente ela vai acabar virando a fatia de cima do pão quando chegar a vez dela. E outra coisa importante também, cuidar da própria saúde. Tá? Então, a gente já viu que tem a questão do estresse físico também, que é muito importante. Saúde, não só saúde física, mas também saúde mental. Então, a pessoa precisa cuidar de si própria, precisa se priorizar, porque senão ela não consegue cuidar com eficiência dos pais, dos filhos e nem de ninguém. Aí eu gosto sempre um pouco de fazer aquela analogia do avião. Os comissários de bordo sempre falam assim, em caso de despressurização, as máscaras vão cair, ponha a máscara primeiro em você. Não importa quem esteja do seu lado, se é uma criança, se é uma pessoa idosa, ponha a máscara primeiro em você. Porque se você não colocar essa máscara e você desmaiar por falta de oxigênio, você não vai conseguir ajudar ninguém, pelo contrário, você vai virar um trambolho ali caído, atrapalhando todo mundo. Então, primeiro você coloca a máscara em si mesmo. E, no caso aqui nosso, cuide da sua saúde física e mental, porque sem saúde física e mental, você não consegue cuidar dos outros. E, por fim, para a gente terminar esse vídeo aqui, eu sei que isso pode soar um pouco cruel para alguns, mas não espere nenhum tipo de retribuição. Hoje, você, como recheio do sanduíche, pode estar aí cuidando dos seus filhos, dando tudo para eles, ou pelo menos tudo que você consegue, e às vezes naquela expectativa de, olha, talvez eu não consiga aqui me preparar, minha aposentadoria, meu patrimônio não vai ficar tão bom, e eu sei que meus filhos vão ser gratos a mim, vão retribuir tudo aquilo que eu fiz para eles. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça. Na dúvida, não conte com isso. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu patrimônio, cuide da sua família também, mas não deixe de cuidar de você. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí os seus comentários, o que você acha, se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, e a gente se vê num próximo vídeo.